Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar. Essa é uma leitura semanal para o signo de Peixes. É uma leitura atemporal geral para o coletivo do signo. Bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende e sente que ressoa com você, que serve para você sem precisar forçar nada, e isso é muito importante, tá, pessoal? Caso você tenha um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, eu vou convidar você também a assistir às leituras dos signos fortes que você tem no seu mapa, como por exemplo a Lua e o Ascendente. Se você for novo em nosso canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se por favor, curta, comenta, compartilha. Se lhe for possível, é claro, é que cada ação dessa contribui de forma generosa para o crescimento e o desenvolvimento do nosso canal, e isso nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui. Assista também até o final dessa leitura. Eu vou iniciar para você aqui agora e vamos ver então primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final dessa leitura. Para Peixes, qual é a mensagem, o conselho e o possível desfecho? Que Peixes precisa saber essa semana ou quando encontrar essa leitura, por favor. Um 4 de paus, ó, virou aqui. Literalmente, sucesso estável, coisas que vêm para ficar, né? Que adquirem solidez, estabilidade na nossa vida, pode representar em algum grau proteção espiritual. Vamos ver mais aqui do que a gente está falando. Três de espadas? Um pajem de ouros. Aqui eu sinto como que se fosse mexer com a estabilidade, Peixes. Existe uma situação que está segura e estável, só que será afetada. E aí eu vejo que, assim, como a gente tem um pajem aqui de ouros, é como que se fosse ser afetado justamente pela imaturidade, pela irresponsabilidade de alguém. Não, três espadas no centro da leitura. No máximo uma rainha de ouros. Aqui eu entendo assim, alguém nessa situação é extremamente responsável, seguro, certo das coisas, até assim meio que bem pé no chão. Mas existe um outro aqui envolvido, né, que pode até ser uma situação, não necessariamente seja uma pessoa, que aqui está sendo representado por esse pajem aqui para mim hoje, nessa situação, nessa semana. É como que se esse pajem aqui seja você ou não. Às vezes está invertido, né? Não é o que eu sinto muito forte. E às vezes faz até de maneira inconsciente, por impulso, pelo costume, modo de agir, corre um grande risco aqui de mais ou menos estragar uma coisa que já está sólida, estável. Né? Como, por exemplo, não digo que seja o seu caso, mas vou dar esse exemplo para poder criar uma ilustração, né, sobre o que eu estou querendo passar aqui. Vamos supor que há um relacionamento estável aqui, que esse 4 de paus venha representar um casamento estável, um trabalho estável, uma vida estável, de alguma maneira. Pela infantilidade, né, falta de amadurecimento desse pajem, seja ele quem for, você ou outro, corre-se o grande risco de colocar em xeque essa situação que já está aqui. Ainda mais que o 3 de espadas no centro da leitura fala de mentiras, enganos e traições. Coisas que afetam o nosso coração, o nosso sentimento. É quase que de fato, né? A espada cravada no peito. Mas aqui eu vejo que é uma situação de imaturidade do outro. Continuando o exemplo. Eu estou num relacionamento estável com a pessoa, está tudo já consolidado na minha vida. Eu começo a olhar para fora do meu relacionamento. Me interessar.
pelo que está fora e não me interesso mais pelo que está dentro de casa, por aquilo que às vezes eu batalhei para conseguir ser uma coisa estável, duradoura, consolidada. A minha infantilidade, a minha imaturidade faz com que eu comece a buscar fora. Eu estou colocando aqui tudo a perder. Né? Porque muito mais que uma consequência física, existe uma consequência espiritual para esse tipo de atitude. Homens que, por exemplo, são casados e aí não pode ver um rabo de saia que já fica de olho. Olha, só o fato de você olhar para fora já começa a ser prejudicial. Mulheres, a mesma coisa. Tá? Porque nesse sentido, homens e mulheres não tem diferença. Tá? Olham sim. Tá olhando para fora, tá agindo de maneira imatura, né? Não gosta mais daquilo que às vezes pagou mó pau para construir, vai colocar tudo a perder. Só que isso eu tô falando num campo de amor romântico, que pode não ser o seu caso. Tá? Isso aqui a gente tem que pegar, não fechar só nesse contexto, porque foi só um exemplo que eu dei. Porque alguém nessa situação é muito maduro e seguro. Poxa, sabe o trabalho que deu para fazer com que a situação seja estável? Seja amor romântico, trabalho, finanças, projetos, amizades, questões familiares, questões pessoais. Às vezes, por vezes, a leitura fala que aqui é um contexto mais só de você, né? Você trabalhou sério para alguma coisa, consolidou, só que tem alguma atitude infantil que vai colocar tudo a perder. Tem que ver o que é e como se encaixa na sua vida, se ressoar, porque a gente sabe que uma leitura geral não é sempre que, não é toda semana que vai conversar com a gente, né? Mas aqui está correndo um sério perigo de alguém colocar tudo a perder, se é que já não colocou. Porque a leitura geral, ela é atemporal, isso simboliza que pode já ter acontecido, pode estar acontecendo, correndo um sério risco de acontecer e pode ser que venha de fato, né? Em qualquer área da vida, tem que ver onde ressoa. Se é você ou se é o outro, tá? Mas aqui tem alguém, rainha de ouro, seja homem ou mulher, e tem alguém que é pajem na situação. Ah, mas dá para consertar? Olha, até dá. Se o amadurecimento acontecer. Se parar de ser infantil na situação. Como eu falei, aqui eu vejo muito forte essa questão, independente do cenário, qual área da vida. Aqui pagou o maior pau para fazer uma situação ser estável, alcançar alguma coisa, realizar um objetivo, algo que remeta a uma segurança, um conforto, uma situação já fixa. Mas alguém está aí correndo um sério risco de colocar tudo a perder, por conta de bobagem ainda por cima. Às vezes uma coisa que é ilusória, que não é real. Né? Como, por exemplo, alguém que está em um relacionamento, ó, mais uma vez, alguém que está num relacionamento, mas começa a se interessar pelo que está fora. Ao invés de todo dia conquistar o próprio relacionamento que já tem, que às vezes demorou para conseguir, não, quer ficar buscando fora, não se contenta. Isso aqui, pessoal, para mim pode ser aplicado em qualquer área da vida, tá? Só tem que ver certinho se vai ressoar para você. Ó, 6 espadas. Assim, se chegar a acontecer, não tem mais volta. Tá? Se der uma mancada dentro dessa situação, não tem mais como retornar. Aí, de fato, vai pegar as coisas, o barquinho, e vai ter que ir para uma outra direção e vai acabar perdendo aqui. Aquilo que lutou para conquistar. Tá? Falta de amadurecimento, eu tô vendo aqui hoje nessa leitura. Infantilidade. Tá? Querendo ter mais do que pode carregar. Querendo ser o que nunca vai ser. Querendo enganar, passar para trás, ou trair, ou mentir, pensando que não vai ter consequências. Seja de você para o outro ou do outro para com você. Em qualquer grau. Relacionamento, amizade, família, trabalho, não importa. Tá? Tem alguém iludido aqui. Achando que pode tudo. Até pode tudo. Só que vai ter que abrir mão de algo que já construiu. Né? Tem que ver. Às vezes a pessoa está disposta a perder uma coisa estável para ir se aventurar, né? O pajem fala de viver aventuras.
Você imagina só a incapacidade do indivíduo de fazer uma coisa dessa? Trabalhou numa situação, às vezes por anos, às vezes é uma jornada de vida, construiu. Aí, por falta de não conseguir segurar a sua onda, quer se aventurar, colocando em xeque, em risco a situação que já tem. É raro, mas acontece muito, né? Principalmente dentro dos casais. Foi lá, trabalharam, conquistaram a casa, compraram o imóvel, seja lá o que for, estou dando só exemplo. Pela falta de percepção de um olhar mais expandido, de uma imaturidade, começa a buscar fora, né? Como a gente falou. Eu não sei porque está vendo tanto esse exemplo aqui, porque deve ser para alguém. Se não for o seu, não força não, tá? Mas você imagina, você ter que abrir mão da sua casa, ter que dividir as coisas. Às vezes você sai sem nada, com uma mão na frente e outra atrás, para aprender, né? Seja você ou o outro. Tem coisa que não vale a pena por aventuras que às vezes vão durar um dia, mas estragam uma vida toda. Você demora uma vida toda para construir uma coisa sólida, mas apenas alguns minutos para destruir tudo, tá? Aqui alguém está correndo um risco de perder uma coisa valiosíssima. Se for do outro para com você, o outro não tem ideia do que ele está prestes a perder, né? Até em questão de trabalho. Imagina, se tem uma situação onde você não é valorizado no seu trabalho, você sabe que isso é importante para aquela empresa, e aí seu patrão, infelizmente, ou a sua patroa está correndo um grande risco de perder um grande braço direito da empresa dela, que seria você. Tá? Situações do gênero. Para ressoar essa semana tem que ser alguma coisa nesse sentido que a gente está abordando. Se não, volte na próxima semana e quem sabe tem algo para você. Né? Ó, primeiramente, confirmação com o baralho da Maria Padilha. Já confirma a veracidade do algo. Isso aqui que a gente está falando em algum grau vai ser realmente a situação de alguém. Para quem se conecta, para quem está sendo o consulente dessa leitura. Segundamente, se é que existe essa palavra, essa expressão, embaixo do 3 de espadas, ó, passado o amor perdido. Alguém não tem ideia do que já perdeu ou está prestes a perder. Não tem ideia. Só vai cair a ficha a hora que realmente perder. Passado o amor perdido. Algo valioso está em xeque aqui. Se não souber movimentar as peças, vai dar xeque-mate. E aí não tem mais o que fazer a não ser recomeçar o jogo de novo. Zerado. Há a possibilidade de não deixar com que isso aconteça. Vai depender muito do discernimento, das atitudes, do amadurecimento, entender que estava indo na contramão daquilo que realmente precisa. Né? Infelizmente, algumas semanas as leituras são bem influentes, outras semanas nem tanto. Mas sempre é aquilo que o indivíduo que se conectar com a leitura e sentir que é para você, precisa, todas as vezes. É muito interessante cair isso embaixo do págio. Boa sorte, porque aqui eu entendo que essa é a sensação do indivíduo. Nossa, eu já estou com isso daqui já pronto, formado, consolidado, isso aqui já está estável, isso aqui ninguém atrapalha mais, isso aqui eu não perco. Então por que não se aventurar? A boa sorte está ao meu lado. Isso, exatamente. O demônio entrega praticamente de bandeja para a gente cair como um patinho, né? Todas as vezes. Entrega quase que fácil a situação. Fala, ó, não tá vendo que é só aceitar? Isso, daí coloca tudo a perder. Esse é o risco que alguém tá passando aqui. Seja você ou seja o outro. Na maioria das vezes vai ter um monte de comentário falando que é o outro.
Porque raramente se tem a humildade de reconhecer quando é a gente que está prestes a colocar tudo a perder, né? No fundo do maço é em casa. É uma situação, pessoal, que é assim, está acontecendo dentro do ambiente pessoal, ainda que envolva o outro. Às vezes está acontecendo dentro da casa. Às vezes a casa é o que está a perder. Não necessariamente a casa física, mas o que foi construído. Construir uma casa exige alicerces reforçados, ferragem, cimento, concreto, estruturas sólidas, né? Fazer aqui o que está prestes a acontecer, que vai colocar tudo a perder, é a mesma coisa de instalar um monte de dinamite em volta da casa e apertar o botão e sair correndo. Ainda que esteja fazendo isso de maneira inconsciente. Claro, isso aqui pode ser uma coisa pequena, uma coisa grande. Para cada indivíduo, grande ou pequeno, é uma questão muito particular. Até peculiar, na maioria das vezes. Porque o que eu considero grande, você pode considerar pequeno e vice-versa. Às vezes é uma atitude nossa que está colocando tudo a perder. Mesmo que eu seja uma pessoa sozinha, solitária, que eu não tenha um periquito para dar água. Às vezes tudo aquilo que eu construí, meu carro, minha casa, meu emprego, minha carreira, que demorou tempo, eu posso destruir rapidamente, em questão de minutos, a depender da minha atitude. Externalizar umas trevas minhas, falar o que eu não deveria ter falado. Tranquilo, pode acabar com tudo, tá? E essa semana, seja para você ou não essa leitura, é sobre isso. Ah lá, espiritualidade menor, embaixo da casa. Tem que tomar cuidado, né? Se for você que está sentindo de buscar fora, está sentindo que existe um chamado para aceitar isso que está lhe sendo ofertado de bandeja, como a gente deu o exemplo simbólico, né? O demônio entrega de bandeja, para a gente cair como um patinho. Olha, reveja. Se for você, é mais fácil de corrigir, porque basta uma meditação voltar-se para o centro, porque está sendo influenciado pela espiritualidade menor. Por isso que está a ponto de meter os pés pelas mãos. Não precisa, tá? No entanto, a escolha é sempre nossa. Que pena, não? Colocar tudo a perder? Judiação. E vai bater um arrependimento terrível depois, só que infelizmente não tem mais retorno. Por isso, se ressoar para você essa leitura, medite bastante antes de tomar alguma atitude. Às vezes isso aqui é um momento desafiador só que alguém está vivendo, mas que está correndo esse risco. Se for impulsivo, sabe aquelas pessoas que viajam muito na maionese, que não pensa direito antes de tomar atitude? É o que precisa para dar caquinha aqui. Eu tenho muita certeza que essa leitura em algum grau vai dar um baita susto em alguém aqui, vai fazer a pessoa voltar a ter consciência das coisas. Talvez essa seja a proposta da leitura. Meter a mão na consciência, ver o que estava prestes a fazer e o quanto isso iria custar. Vamos ver qual que é o desfecho. E é bom esse tipo de leitura, porque às vezes faz a pessoa, putz, olha só o que eu estava prestes a fazer. Por conta de uma viagem, de uma atração, de uma coisa passageira. 4 de ouros, na mesma fileira do 4 de paus. Tomaram certo cuidado para não perder o que há de mais valioso, que já está construído. Né? Rei de paus, ter seriedade, levar a vida a sério. Né? Entender que mesmo que possa fazer tudo o que quiser fazer por conta do livre-arbítrio, na maioria das vezes não se deve. Né? Paulão falou, né? Tudo pode, só que nem tudo convém. Justamente por conta que cada atitude tem uma consequência.
Você pode fazer tudo o que você quiser na sua vida. O outro também pode, desde que tenha a capacidade de lidar com a consequência dos atos. Essa que é a questão que a maioria de nós não consegue entender. Dois espadas, dúvidas. Mas será mesmo? Ah, mas vou fazer só um pouquinho, o que que tem? Né? Ah, eu tô aqui nesse casamento, mas o que que tem? Dar uma escapadinha? Poxa, todos esses anos com a mesma pessoa, não tem problema. Ninguém vai ficar sabendo. Sim, a pessoa que mais precisa saber é você. Ou o outro que está cometendo uma coisa ilícita. E acarretará sérias consequências, por mais pequeno que seja. Dúvidas? Faço ou não faço? Vou ou não vou? Estrago tudo ou não estrago tudo? Alguém vive esse dilema, ainda que de forma inconsciente. No fundo do maço, a torre. Não é a mensagem que eu queria passar essa semana para vocês. Mas é a mensagem que precisa ser passada. A torre. O mau gerenciamento dessa situação gera catástrofe. Infelizmente. A torre que pode vir simbolizar que alguém já fez a escolha que não convém e vai ter que lidar com as consequências disso agora, tá? Se ainda não aconteceu para você, se já aconteceu, beleza, aceita. Perdeu-se tudo, tem a possibilidade de construir coisas novas, tá? Torcendo para que não se repita experiências. Se ainda não aconteceu, há uma possibilidade de evitar, tá? Mas muito forte que alguém vai ser levado pela tentação. Infelizmente, tá? Essa foi sua leitura semanal. Sei que é difícil de gostar, só que mais do que gostar, que tenha ajudado alguém de alguma maneira, trazendo uma luz, um incentivo, um direcionamento, um esclarecimento, seja qual for a ajuda, mesmo que seja mínima, já tá bom para mim, porque a minha missão é sempre ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando eu ajudo ao menos uma, eu já me sinto completamente satisfeito. Se você for novo em nosso canal e gostou, vai se inscrever agora para ajudar a gente. Curta, comenta, compartilha se lhe for possível e a gente vai se vendo sim nas próximas leituras se eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte com tudo isso, você merece ser feliz e até logo, peixes.